Olá! Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante nos dias de hoje, que são os riscos que o idoso tem quando sofre uma fratura. Meu nome é Marcelo Guerra e vamos desenvolver esse tema a partir de agora. A população do mundo todo está mudando o seu perfil epidemiológico. E quando eu digo isso, digo que estamos envelhecendo. E envelhecemos rápido. Se por um lado a ciência, a medicina, as condições higiênicas permitem que as pessoas consigam viver mais, por outro lado, esses mesmos fatores enfrentam um problema bem importante, que é aquilo que vem em consequência dessa idade. Entre elas, as fraturas. Toda fratura no idoso leva a um risco, desde uma incapacidade funcional até, lamentavelmente, a morte. Algumas fraturas têm mais risco de incapacidade funcional, como por exemplo as fraturas do punho. O idoso fratura o punho porque caiu e quebra o punho, e aquele punho passa, com o passar do tempo, a não funcionar tão bem. Incomoda, perde o movimento, etc. Tem alguma deformidade. Outras fraturas, como a fratura do quadril, aqui perto da bacia, essa é uma fratura que, além do problema da incapacidade funcional, que é bastante frequente, também tem o risco bem considerável de falecer. Calcula-se que nos melhores hospitais do mundo, 20% dos pacientes que sofrem fratura da extremidade proximal do fêmur, aqui junto à bacia, 20% desses pacientes vão a óbito no primeiro ano depois da fratura. Muitas coisas estamos fazendo, muitas pesquisas estão sendo desenvolvidas para que a gente possa entender qual é a razão disso e, principalmente, como é que nós podemos fazer para que esse risco seja diminuído. Entre outras coisas, o mais importante para diminuir o risco é não ter a fratura. Então, o importante no idoso é que ele não quebre o quadril. Isso é o mais importante. E o que a gente tem que fazer? Ele não pode cair, ele não pode ter fraqueza, né? Porque depois que caiu e quebrou o quadril, as coisas começam a complicar e outros processos têm que ser executados. Então, em primeiro lugar, o idoso tem que ter força e equilíbrio para que não caia. Mas, se cair, se a fratura do quadril ocorrer, então ele tem que ser operado o mais rapidamente possível. E isso é uma informação extremamente nova e recente. Os estudos mostram que a fratura do quadril no idoso tem o mesmo risco e, portanto, devem ser operados com a mesma urgência que o infarto agudo do miocárdio, o infarto do coração, e que o derrame, o AVC isquêmico. Por isso, em primeiro lugar, evitar a queda para que a fratura não ocorra. E para isso precisamos de manter equilíbrio e fazer exercícios. Em segundo lugar, se porventura a fratura ocorrer, entrar o mais rapidamente possível em contato com um cirurgião especialista nessa área e providenciar para que essa cirurgia ocorra de preferência nas primeiras 24 horas. Existem alguns estudos que dizem que se o paciente for operado nas primeiras 12 horas, o risco é ainda menor. Não é que o risco desapareça, não, ele continua, mas sabidamente, quanto mais cedo nós operarmos um paciente que sofreu uma fratura do quadril, menor será o risco dele. Por isso, o acesso desse paciente a um conjunto de médicos que tratem ele, do ponto de vista ortopédico, do ponto de vista clínico, do ponto de vista da enfermagem, da fisioterapia, da nutricionista, da fonoaudióloga, da psicóloga, da assistente social, esse grupo todo, né, conseguirá levar esse paciente a um bom termo ou a diminuir o risco de morte, que é o nosso principal risco.